Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês que eu refleti bastante para trazer esse conteúdo, pensei bastante também e resolvi trazer, pois na época me trouxe bastante tristeza, mas hoje eu já tenho ressignificado isso, consigo falar sobre isso, entendo o ocorrido, entendo a natureza desse ocorrido também, que foi a primeira vez que eu me percebi enquanto vítima de racismo. Então fique até o final do vídeo para você entender o ocorrido dessa história. Estava eu em mais um dia de aula, né? Já acredito que era a última aula, e era a aula de matemática. Por sinal, ninguém gostava dessa aula, ninguém gostava desse professor também. O professor já demonstrava um certo cansaço, né? Demonstrava ali já tá forçado e tal. E a aula já não estava aquele ambiente legal. Tava uma zoada, né? Um gritava de um lado, um gritava do outro. Enfim, esse era um contexto que eu estava inserido nesse momento. Eu sou uma pessoa extremamente difícil de aprender as questões de exatas, né? Aprender números, contas. Desde que eu me entendo como gente, eu sempre percebi que minha dificuldade era em exatas. Se você também é desse jeito, deixa aqui no comentário para eu saber se você também se identifica comigo, essa dificuldade de exatas. Mas tem que estudar. Mas vamos lá. Então, gente, era esse contexto que estava acontecendo. O professor tentando explicar o assunto, a sala uma bagunça, todo mundo, alguns mexendo no celular, outros conversando, saindo da sala, um maior auê. E eu, com a minha dificuldade de sempre de matemática, fui perguntar alguma coisa para ele que hoje eu não lembro o que foi que eu perguntei. Eu só lembro da resposta dele para mim. E eu perguntei a ele, né? Sei lá, vamos supor, professor, por que x dá igual a não sei quanto? Bem isso. E eu só sei que ele virou para mim com uma feição bem séria e gritou: "Que negro!" da voz irritante. E olha, gente, na escola eu sempre fui vítima de bullying relacionado a racismo, né? Eu era chamado de Belchior, eu era chamado de Tio Chico, e tipo, não me afetava muito porque eu não tinha tanta consciência como sendo isso pra mim. Às vezes até eu ria disso, mas dessa vez eu me senti extremamente afetado. A única coisa que eu lembro depois desse episódio foi que eu saí da sala chorando, correndo para a secretaria e ficou lá a confusão na sala, né? Porque algumas pessoas ficaram falando que isso não se faz, né? Que não poderia. Eu fiquei sabendo disso depois. Mas eu fui para a secretaria, correndo. E ao chegar lá, tava uma professora excelente, que até hoje eu tenho contato dela, que é a professora Francelene. E desde já um abraço, professora, para a senhora, viu? A senhora é incrível. Que foi minha professora de geografia. E ela me acolheu. Detalhe, um ponto já pra gente se pensar nesse vídeo. Na escola não tinha psicólogo e na escola também não tinha psicopedagogo. Já começa por aí. Se ela deu uma caída agora aqui para você dar uma ajeitada. Mas voltando ao que eu tava dizendo, gente. E eu contei pra ela em choro, né? Desolado, contei pra ela o que tinha acontecido, como eu me senti. E ela devolveu pra mim: "Gabriel, tu sabe que tipo de violência tu sofreu?" E eu perguntei, professora: "Olha, não sei, o que foi que aconteceu comigo? Que tipo de violência é essa?" E ela trouxe para mim: "Gabriel, você foi vítima de racismo. Uma agressão que é feita por causa da sua cor de pele." E depois que ela disse isso para mim, gente, caiu como uma ficha todos os bullying que eu tinha sofrido relacionado ao racismo. E vale lembrar que bullying é diferente de racismo, tá certo? Mas eu tô trazendo dessa forma didática para que vocês entendam que as brincadeiras que faziam comigo tinham um teor racista, certo? E eu comecei a compreender. Eu não sei o que foi que aconteceu com o professor, eu não procurei saber, mas na outra semana ele já estava lá e parecia que nada tinha acontecido. Não tive nenhum retratamento da escola, nenhum posicionamento, não chegou ninguém da direção para mim para conversar. Eu não fiquei sabendo do professor ter recebido alguma medida punitiva ou sobre essa questão, mas ficou nessa história. Mas 4 pontos para a gente pensar nesse vídeo. A importância, né, de representatividade. A professora Francelene era uma professora negra que entendia essas questões da afetação, né, do negro frente ao racismo e como isso acontecia ali no universo da escola. Outro ponto, gente, para se pensar: na escola não tinha
profissional de psicologia. E daí a gente já começa a perceber o quanto é importante ter esse profissional na escola para acolher esse e outros tipos de demanda que possam surgir com os alunos. E não tinham. Eu posso dizer que a minha sorte foi que tinha uma profissional, uma professora de geografia, que tinha compreensão e conhecimento dessa e que ela conseguiu, né, me acolher, mesmo não sendo da área de psicologia, mas fez um papel ali excelente acolhendo aquela demanda minha. Outro ponto que a gente pode pensar, né, é o cansaço do professor. Ele já era um professor de idade, né, já estava naquela situação, mas não justifica a agressão que ele cometeu contra mim, né, o crime que ele cometeu. Contei sim a meus pais, certo? Mas por falta de conhecimento, né, por falta de saber agir sobre essa questão, também foi deixado para lá, certo? E a gente continuou a vida. E isso me trouxe marcas, assim, contínuas, sabe? Eu sempre lembrava dessa questão. Tanto é que eu tive que fazer um trabalho de psicoterapia relacionado a isso, certo? Acredito também que minha dificuldade em exatas aumentou depois desse evento. E é isso, gente. Espero que essa experiência que aconteceu comigo possa inspirar vocês. Algo que eu posso dizer que o que me ajudou foi falar sobre isso, trazer à tona essa violência, né? Que eu não estava sozinho, já começando ali pela professora, né? Por mais que meus pais não tiveram ali conhecimento para lidar com essa questão na época, mas foi importante falar sobre isso. Através da fala a gente ressignifica, né? A gente se cura, na verdade, né? Já dizia Freud, eu não sou freudiano, né? Mas a cura, ela vem pela fala. Então, a fala é um processo de cura, é um processo de ressignificação, de trazer um novo sentido para essa questão. E acredito que esse é o caminho para as vítimas do racismo. Falem sobre isso, mas lembrem-se que racismo é crime e merece sim ser denunciado. Por mais que o professor tivesse numa situação já de cansaço, tivesse numa situação ali de fadiga, sim, se fosse hoje, sim, eu teria feito as medidas cabíveis. Mas, gente, eu espero que ajudem vocês, né, esse vídeo. Espero que ajudem também vocês a terem coragem de se expor, de falar sobre isso, né, que é um tabu falar sobre racismo ainda hoje, né? Muitas pessoas tratam como um mimimi, tratam como algo de fraqueza, que a gente tem que ser forte. Cara, a raça da gente já aguenta isso há séculos. Então a gente é forte. Então, vamos falar sobre isso, não vamos silenciar. E se você está sofrendo esse tipo de violência, você não está sozinho. E fale sobre isso. É importante falar sobre racismo. Então, gente, foi um prazer, né, gravar mais um vídeo para vocês. Qualquer coisa, deixa aí o comentário de vocês falando um pouco sobre a situação que vocês já enfrentaram sobre racismo, se vocês concordaram ou não com a minha opinião sobre isso. Mas foi um prazer, certo? E tamo junto. Não silencie a violência do racismo. Racismo é crime.